Fala pessoal, aqui é Matheus Wolff do canal Repórter Matheus Wolff e nessa vez vou falar como foi o primeiro turno da Série A e da Série B. Seguinte, a minha análise da Série A é que foi uma competição muito equilibrada nesse primeiro turno. Porque o Palmeiras sempre liderou, mas nunca teve uma liderança isolada. A gente já viu alguns campeonatos que tinha times que já no primeiro turno já abriam 6, 7, 8 pontos. Nesse primeiro turno não foi o caso. No primeiro turno, por exemplo, teve momentos em que o Palmeiras era líder com o Corinthians com a mesma pontuação, um Atlético muito perto, chegou em algum momento do primeiro até o sexto colocado, tem uma diferença de 3, 4 pontos, e foi um primeiro turno muito equilibrado. E o Palmeiras liderou merecidamente, porque no momento é o melhor time do Brasil. É um time que é muito competitivo nas Copas, que tem um grande elenco, que tem um grande treinador e conseguiu dar uma boa arrancada, fazer grandes jogos em casa, fora de casa e por isso é o líder. Corinthians que também está muito bem organizado com Vitor Pereira. A expectativa inicial era que o Corinthians brigasse por G4, mas acabou surpreendendo e brigando pela liderança. Apesar de no final do primeiro turno o Palmeiras abriu uma pequena vantagem, abriu 4 pontos para o Corinthians e para o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que foi uma decepção no primeiro turno, porque se esperava que ia brigar de forma mais forte ou até estar na liderança, mas o turco não fez um bom trabalho e por isso que ele foi demitido. E no segundo turno vai ter o Cuca, que foi o técnico que é o maior campeão do Atlético Mineiro, foi o campeão brasileiro na temporada passada. Teve também um Internacional que teve uma mudança de expectativa ao longo do campeonato. Quando começou, se esperava que ia brigar contra o rebaixamento. Não porque tinha time para brigar contra o rebaixamento, mas que estava uma bagunça com o trabalho do Cacique Medina. Mas saiu o Cacique Medina logo depois da primeira rodada, veio o Mano Menezes, veio contratações que agregaram muito, como o caso da Alan Patrick, Wanderson, Vitão, e com isso o time cresceu de rendimento e chegou em alguns momentos a ficar 1, 2, 3 pontos da liderança, mas tendo uma briga real mesmo pelo G4 e pelo G6. Teve um Fluminense que com o Diniz teve um crescimento, uma qualidade técnica, que está jogando muito bem no Brasileirão, muito bem na Copa do Brasil e no momento briga por G4 e por G6. Um Atlético Paranaense que começou uma temporada meio tropicante, mas quando chega Filipão, dá uma arrancada no Brasileirão, cresce na Libertadores, avança na Copa do Brasil e hoje é o Atlético Paranaense um dos times melhores treinados do Brasil, com um grande trabalho do Filipão, que aliás é um grande treinador. Teve surpresas negativas como o Botafogo, que tinha uma expectativa de não apenas ser um time que vem da segunda divisão para brigar contra o rebaixamento. Não, a expectativa é que se brigasse por Libertadores, porque teve o investimento do John Textor, então é um clube que foi injetado dinheiro, mas não aconteceu isso na prática. Na prática foi um Botafogo que não está na zona de rebaixamento porque venceu um jogo surpreendente contra o Internacional, que o Inter estava vencendo por 2-0, com 1 a mais, tomou a virada e com isso hoje aí que está a distância do Botafogo para o primeiro tentação de rebaixamento, que é o América Mineiro. Teve times que ficaram naquele meio de tabela, se esperava que poderia ir um pouquinho melhor, mas acabaram não indo melhor, como foi o caso do Santos com Fabian Bustos, que daí ele acabou sendo demitido, agora veio o Lisca. Teve um Bragantino que começou mal, mas depois se recuperou e já está próximo do G6. Na zona de rebaixamento, times que decepcionaram, como foi o caso do Fortaleza, que tinha uma expectativa, que na temporada passada foi para a Libertadores de forma direta, chegou a uma semifinal da Copa do Brasil, mas nessa temporada com 3 competições acabou se atrapalhando, principalmente no início do Brasileiro, e agora para recuperar a situação tá feia. Aliás, Fortaleza e Juventude são os últimos lugares do Campeonato Brasileiro, só que uma diferença: o Fortaleza tem qualidade técnica e ferramentas para tentar buscar uma reversão, coisa que eu não vejo no Juventude. No, God! No, God! Também está na zona de rebaixamento o Atlético Goianiense,
que no momento está nas quartas de final da Sul-Americana, vai enfrentar o Nacional, mas no Brasileirão em nenhum momento se encontrou. Um América Mineiro que chegou a jogar Libertadores da América, mas que no Brasileirão não conseguiu engrenar. Na Libertadores da América fez uma campanha muito fraca e com isso acabou zona de rebaixamento no primeiro turno. A grande surpresa foi o Flamengo, que começou brigando contra o rebaixamento, mas chegou o Dorival Júnior e com isso o time voltou a crescer, se organizar, já está próximo do G6, já está bem também nas outras competições, que está nas quartas tanto da Copa do Brasil como da Libertadores, e a expectativa é que num retorno cresça ainda mais, entre no G6, quem sabe no G4, e ainda existe uma possibilidade de briga pelo título. Já na Série B, seguinte, de forma bem resumida, tem um grupo de 4 que estão dentro do G4, que a tendência é ser esses mesmos que vão subir. Tá bom. É o Cruzeiro, é o Bahia, é o Vasco e é o Grêmio. São esses 4 times que devem subir para a Série A do ano que vem. Mas, em certo momento, era o grupo dos 5, em que tinha o Sport. Só que o Sport acabou se perdendo ao longo desse primeiro turno. O Sport chegou a estar dentro do G4, mas trocou de treinadores e agora já deu caminho para times como Tombense, Londrina, Sampaio Correia se aproximassem do G4, enquanto o Sport vai perdendo força. O Cruzeiro disparou, começou muito bem, fez grandes jogos em casa, grandes jogos fora, técnico que organizou o time, que é o Pesolano, um projeto interessante com o Ronaldo. Teve o Vasco e o Bahia, que começaram muito bem os seus jogos em casa, mas fora de casa não estavam bem, depois começaram a se bagunçar, trocaram de treinadores. E o Grêmio, que foi o caso do time que voltou à Série B depois de muito tempo, no início estava perdido na competição, teve tropeços como contra a Ponte Preta fora de casa, como contra a Chapecoense em casa, teve 5 empates em sequência, uma sequência que foi uma derrota e 5 empates, mas depois que se encontrou, começou a ganhar os jogos em casa, empatar os jogos fora, sempre mostrou uma solidez defensiva. Aliás, a defesa do Grêmio tem uma estatística histórica, que é 6 gols tomados num turno inteiro, é muito consistente, com maiores dificuldades na criação, mas numa reta final começou a também a fazer gols, e a tendência com a chegada dos reforços conseguir crescer e não apenas se consolidar no G4, como poder brigar por um segundo colocado, ou até se o Cruzeiro bobear, brigar pelo título. Mas teve surpresas também de times tradicionais que não foram bem. Eu citei a Chapecoense. A Chapecoense começou bem, ganhando do Grêmio fora de casa na Arena, mas nunca conseguiu brigar mesmo pelo G4 como se imaginava que ela poderia brigar. Aliás, tem 22 pontos, muito perto da zona de rebaixamento. Outro time que também foi muito mal, que tem tradição, que é a Ponte Preta, que também tem 22 pontos. Se esperava que ia brigar contra o rebaixamento, já que foi rebaixado no Campeonato Paulista, mas sempre tem uma expectativa que pode ir melhor, pelo histórico que tem a Ponte Preta. E a grande decepção é o Guarani, que frequentou a zona de rebaixamento basicamente o campeonato inteiro, tinha feito um bom Campeonato Paulista, fez apenas 18 pontos e está dentro da zona de rebaixamento, assim como também está o CSA, como também está o Vila Nova. E é uma Série B que mostra um grupo forte lá em cima, um miolo muito equilibrado e algumas decepções. Gostaram desse meu vídeo? Deixem também aqui seus palpites do que acharam das competições da Série A e Série B nesse primeiro turno. Quem foram as surpresas? Quem foram as decepções? Quem vocês acreditam que vão ser os campeões? Quem vão ir para a Libertadores na Série A? Quem vão subir na Série B? Muito obrigado a todos. Aqui embaixo está o link da descrição das minhas redes sociais, que vocês podem ir junto comigo, mandando mensagens e fazendo o canal crescer. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui!